Paradigma é uma parte do nosso condicionamento mental. Se você quer mudar os seus resultados, então não são os seus resultados que você precisa mudar, e sim o que está na sua mente, porque é a mente que cria os nossos resultados. Eu quero que vocês saibam que nós temos faculdades mentais dentro de nós, e é aí que reside todo o nosso poder. E neste vídeo eu quero compartilhar com vocês 6 faculdades mentais que todos nós precisamos desenvolver, fortalecer em prol de melhorar os nossos resultados, em prol de crescer, nos desenvolver como ser humano. Então fica aqui até o final, que eu tenho certeza que esse conteúdo vai agregar muito valor aí na sua vida. E se você não for inscrito, aqui no meu canal eu falo sobre desenvolvimento pessoal e compartilho também um pouco da minha jornada fitness. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui para não perder nenhum conteúdo como este. As 6 faculdades mentais que eu irei compartilhar aqui com vocês são razão, memória, percepção, vontade, intuição e imaginação. Vamos começar pela primeira, razão. O que fazemos então com a faculdade da razão? Nós escolhemos os nossos pensamentos. Você pode pensar qualquer coisa que quiser. A verdade é que nós nos tornamos naquilo em que pensamos. Quer saber como é a forma que você está pensando na maior parte do tempo? Basta você olhar para os seus resultados, porque os resultados eles sempre vão falar a verdade. Não adianta você chegar e me dizer, eu penso assim assado. Se os seus resultados, eu olho para os seus resultados e eles estão falando uma outra coisa. Muitas pessoas elas acham que pensam, mas na verdade, se elas realmente estivessem pensando, elas não estariam por aí, por exemplo, falando da vida alheia, falando asneiras por aí. Porque uma pessoa que verdadeiramente pensa, que ela conhece o poder dos pensamentos, ela vai estar cada vez mais consciente para aquilo que ela está pensando de forma frequente. Porque a gente sabe que a gente cria a nossa realidade a partir dos nossos pensamentos. Há quem diga que pensar é algo fácil, mas você manter um pensamento na sua mente de forma constante é muito difícil. É por isso que todos os pensamentos que você tem hoje na sua mente de forma predominante é o que vem criando os seus resultados, porque isso já está de forma muito automática. Então, uma das maneiras para você mudar o seu resultado é começar a plantar novos pensamentos na sua mente, porque esses novos pensamentos vai te gerar lá na frente novos resultados. Uma coisa é certa, se você continua pensando da mesma forma que você vem pensando, sei lá, há 5, 10 anos, os próximos 10 anos você vai colher, obviamente, os mesmos resultados. Porque, mais uma vez, para você mudar os seus resultados, você tem que mudar a frequência dos seus pensamentos. Então, tá cada vez mais consciente para aquilo que você está pensando, para aquilo que você está permitindo entrar na sua mente, é muito importante. Vamos falar agora sobre a segunda faculdade mental, que é a memória. Não existe essa coisa de memória ruim. As pessoas têm o hábito de falar, eu mesma já tive esse hábito, né, de falar assim, eu não tenho uma boa memória, eu não consigo lembrar das coisas por muito tempo. A verdade é que não existe memória ruim, existe memórias fracas, que não foram fortalecidas. É diferente. As faculdades mentais que nós temos são como músculos físicos, são músculos mentais. Se a gente quer desenvolver esses músculos, então é preciso exercitá-los. Eu vou dar um exemplo para que fique muito claro aí para vocês, que é o seguinte. Imagina um ser humano. Imagina que esse ser humano, ele passa a vida inteira sem exercitar o seu físico, sem fazer musculação, sem se exercitar, fazer qualquer tipo de exercício. Essa pessoa nunca se preocupou com isso. Aí quando chega na velhice, o que acontece? Ela começa a cair e quebrar a bacia. Por quê? Porque os músculos estão fracos, porque aquilo que a gente não exercita enfraquece. É muito comum a gente ver pessoas aí de 20 e poucos anos, 30 e poucos anos, eu não gosto de treinar, eu não gosto de fazer atividade física e blá, blá, blá. Só que elas não estão olhando a longo prazo. Elas não têm a consciência de que a idade vai chegar em algum momento da vida dela. E quando esse momento chegar, ela vai ter que rezar muito para ela não cair, porque é muito comum a gente ver pessoas idosas caindo e fraturando algum
músculo por não ter ali uma força, sabe? Para se sustentar. E a mesma coisa é a nossa memória, qualquer outra faculdade mental. Para que eu tenha uma boa memória, eu preciso exercitar isso constantemente. Eu preciso ler mais, eu preciso sair um pouco do automático, né? Gravar mais nomes, gravar mais números. Tem aquelas pessoas, sabe, que nunca conseguem lembrar o nome de ninguém. Eu acho isso triste, né? Principalmente quem trabalha em área de vendas. Acho que a gente tem que se esforçar ao máximo para poder lembrar o nome da pessoa, criar aquele relacionamento. E a única forma de fazer isso é exercitando, é estar cada vez mais presente para aquilo que você quer desenvolver. E uma frase que eu tenho usado muito é: compense em prática o que te falta em habilidade. A gente não pode, de jeito maneira alguma, se conformar, sabe? Ficar preso naquele paradigma de que você não é bom o suficiente para fazer alguma coisa, que você não tem uma memória boa, que você não consegue estudar e decorar aquilo. Muita gente sofre da síndrome, né? Eu não tenho uma memória fotográfica, eu esqueço rápido as coisas. A verdade é que se você entender a técnica de estudo, você vai ver que se eu leio um livro hoje, né, um capítulo, eu preciso voltar nesse capítulo, sei lá, 2, 3 dias depois, para que isso comece a entrar na minha mente. Não é simplesmente eu vou ler um livro todo, jogar ele lá e pronto. Eu preciso estar constantemente revendo isso. Eu vejo isso muito no inglês, né? Estou estudando. Para que eu consiga aprender de fato a aumentar o meu vocabulário, eu preciso estar revendo constantemente aquelas palavras, formulando frases, para que eu consiga de fato internalizar aquele conhecimento. Então, quer ter uma boa memória? Fortaleça isso. Exercite a sua memória constantemente, porque caso contrário você perderá-la, porque aquilo que a gente não usa, a gente perde. Simples assim. E vamos para a terceira faculdade mental, que é a percepção. E quando a gente fala sobre percepção, estamos falando do nosso ponto de vista, sobre como olhamos uma determinada situação. Vou dar um exemplo da maçã. Digamos que tem uma maçã que ela está mordida apenas de um lado. E esse lado da mordida está virado para mim. Aí eu viro para você e falo assim: essa maçã está mordida. Só que do outro lado você está enxergando ela normal. Só que em ambos os casos, a gente vai estar certo, porque eu estou olhando, estou dizendo que está mordida porque eu estou vendo que ela está mordida e você está vendo do outro lado que não está mordida. E para que você entenda que a maçã está mordida, para que você acredite no que eu estou falando, você precisa olhar por uma outra percepção. Você tem que enxergar uma situação de um outro ângulo, para que você tenha uma compreensão melhor do que de fato está acontecendo. A lei da polaridade decreta que tudo tem um oposto. É o outro lado da moeda, ou seja, o outro lado da maçã. Portanto, você deveria considerar isso da próxima vez que de repente você estiver em desacordo com alguém. A gente tem esse hábito, né, de sempre apontar o dedo para o outro e falar: eles estão errados. A verdade é que eles estão certos no ponto de vista deles e não do seu. O ponto de vista de qualquer um é tão certo quanto o seu. Só quero que vocês possam criar compreensão e entender isso. Porque não se trata do que estamos observando, e sim de como estamos observando aquela determinada situação. E trazendo para um outro lado, até os meus 30 anos de idade, eu enxergava a minha vida por uma outra percepção. Eu olhava por uma percepção negativa. Eu não acreditava em tudo que eu era capaz de fazer, de criar. Eu não me sentia capaz de criar nada significante na minha vida. E os meus resultados, eles validavam a forma como eu enxergava toda a situação da minha vida e também a forma como eu pensava. Eu desconhecia o meu verdadeiro potencial e por muitos anos da minha vida eu deixei que os meus paradigmas controlassem a minha vida. E por muitos anos eu permiti que o meu boletim escolar ditasse o meu nível de inteligência. E hoje eu tenho uma clareza absurda, um conhecimento incrível de entender que se eu quero dominar qualquer tipo de assunto, eu só preciso estudar pelo tempo necessário até que aquilo fique muito claro para mim, para que aquilo faça parte da minha zona de competência. Então, sim, tudo que você quiser aprender, você tem essa capacidade de dominar aquele determinado assunto. Você só precisa se dedicar a isso. Quantas pessoas eu conheço por aí, próximas de mim inclusive, que hoje pode olhar para mim e falar assim: nossa, como você é inteligente, nossa, como você se comunica bem. Só que tudo isso é treino. Todos nós temos essa mesma capacidade de nos dedicarmos a algo. A gente só precisa querer, decidir fazer aquilo acontecer na nossa vida. E desde que eu entendi isso,
os meus resultados começaram a melhorar cada vez mais, de verdade. Hoje eu tenho muito mais compreensão sobre tudo isso. Eu venho desenvolvendo essas faculdades mentais em prol de fato, melhorar os meus resultados. E por ver tudo isso acontecer na minha vida, que eu tomei a decisão de compartilhar isso, de levar essa mensagem adiante, porque existem milhares de pessoas por aí que desconhecem esse conhecimento, que ficam presas, deixando que os seus paradigmas controlem cada vez mais as suas vidas e permanecem ali, no mesmo lugar, vivem anos e anos e anos a mesma vida, sem crescer, sem evoluir, sem entender esse potencial, essa máquina transformadora que todos nós somos. E vamos para a quarta faculdade mental, que é a vontade. A vontade nos dá a capacidade de concentração. A vontade é para a mente algo como a lupa é para o sol. Se você segurar uma lupa em direção do sol, você pode fazer com que os raios do sol se concentrem. Você concentra essa energia e aponta para um ponto específico. Pode ser em uma folha, em um pedaço de papel, e com isso você vai conseguir colocar fogo nesse ponto. Saiba que é isso que a mente faz com a vontade. Ela nos dá a habilidade para focar, te dá a capacidade de pegar uma ideia e manter essa ideia focada em algo que você está buscando. Tudo que você precisa fazer é fortalecer essa vontade, é criar essa habilidade do foco, de falar, se eu me propus a fazer algo, eu vou até o fim. Quando você fortalece essa faculdade mental, que é a vontade, de demandar o seu foco ali, no seu objetivo específico, a coisa começa a acontecer para você. Mas você precisa focar pelo tempo necessário. Você precisa fortalecer essa faculdade mental, demandar bastante energia até que saia aquela faísca, até que você vê a coisa se concretizando. E vamos para a quinta faculdade mental, que é a intuição. Todo mundo tem uma intuição altamente evoluída. Seu fator intuitivo é o que capta a vibração de outras pessoas. Vou dar um exemplo para vocês. Você está mega chateado, super irritado com algo que aconteceu com você, aí de repente você está andando pela casa e alguém te pergunta, o que houve? E você fala, nada. Até o cachorro sabe que aconteceu alguma coisa ali, porque todos conseguem sentir, sabe, essa vibração, a sua energia diferente. Seu fator intuitivo é uma faculdade mental que capta a energia ao redor da pessoa. Seu fator intuitivo é o que capta suas vibrações de pensamentos. Um exemplo para isso é, de repente a pessoa está lá do outro lado do país e ela está pensando em você. Aí você está sentindo essa vibração e você decide mandar uma mensagem para ela ou ligar para essa pessoa. Aí, lá do outro lado ela pensa, nossa, eu estava pensando nela e ela me ligou. Mas é justamente por conta disso, por conta dessa intuição. E vamos para a última faculdade mental, que é a imaginação. Napoleão disse que a imaginação é a força mais poderosa, mais milagrosa, inconcebivelmente poderosa que o mundo já conheceu. Nós podemos construir qualquer coisa na nossa imaginação. É onde toda a criação começa na nossa mente. Van Gogh foi um grande artista e uma vez perguntaram para ele como é que ele fazia um trabalho tão bonito, uma obra tão incrível. E ele respondeu, eu sonho com a minha pintura e depois eu pinto o meu sonho. Incrível. E é exatamente isso que fazemos. Tudo é criado duas vezes, uma na nossa mente e a outra no plano físico. Eu sei que quando a gente está vivendo uma situação indesejada na nossa vida, a gente custa a acreditar que a gente criou toda aquela situação, toda aquela realidade, mas isso é um fato. Tudo é criado a partir da nossa mente, a partir dos nossos pensamentos, uma série de fatores, para depois vir para o plano físico. Mas o que passou, fica no passado. O que você realmente precisa se perguntar hoje é, como eu realmente quero viver? Como eu quero viver os próximos 10, 20 anos da minha vida? Você precisa fazer esse questionamento hoje. Você precisa reorganizar todos os seus pensamentos. Você precisa parar de deixar que os seus paradigmas tenham o controle sobre a sua vida. E você está, de fato, consciente para tudo que você quer criar de agora em diante. E você pode usar essa faculdade mental incrível que é a imaginação, para que você possa desenhar o seu cenário de vida ideal, para que a sua imaginação te leve para esse cenário. Primeiro você precisa pintar todo esse cenário de vida na sua mente, com riqueza de detalhes.
Tudo que você quer, seja a casa dos seus sonhos, seja o carro que você quer dirigir, seja a sua família, a educação que você pretende dar para os seus filhos, o estilo de vida que você quer viver, como você quer viver. Faça essa pintura e coloca na sua mente. E você precisa ter essa imagem aqui na sua mente e imaginar isso todos os dias, de forma constante, de forma disciplinada, para que essa imaginação fique de forma tão fixa na sua mente que cedo ou tarde ela vai vir para o plano físico. Não dá outra, porque a nossa imaginação vai nos levar para onde quisermos, para onde a gente pintar aqui o nosso cenário, ela vai nos levar. Mas eu preciso ser sincera com vocês. Sabe qual é o nosso grande problema? Quando a gente entra nesse processo de construção de um novo cenário de vida, quando a gente pinta ali nosso cenário para colocar na nossa mente, o nosso paradigma vai querer jogar isso para fora da nossa mente. E é aí que tá o pulo do gato desse vídeo. Muitas pessoas desistem aqui, nesse momento. Quando uma pessoa decide, agora eu quero emagrecer, ela vai pra academia, começa uma dieta e a mente começa a brigar com ela, porque já existe um paradigma formado ali, já tem um conjunto de hábitos na rotina dela. E quando você decide sair dessa zona de conforto, o paradigma olha pra você e fala: ei, pra onde é que você tá indo? Coloca uma distração no seu caminho, surge um imprevisto, e um dia você já não acorda mais motivada pra ir treinar, e você não persiste pelo tempo suficiente. E eu quero que você saiba aqui que todas as vezes que você decide mudar, que você decide construir um novo cenário para sua vida, você vai precisar mudar todos os seus paradigmas, toda a sua forma de pensar. Por isso que eu já compartilhei aqui nesse vídeo faculdades mentais que, se você fortalecer da forma certa, isso vai te impulsionar para esse cenário de vida que você quer criar. Você vai precisar mudar a sua autoimagem. Se você enxergava de uma determinada maneira, então agora você precisa se enxergar como aquela pessoa capaz de criar esse cenário de vida, como aquela pessoa que já chegou onde você quer chegar. Como você acha que ela pensa hoje? É dessa maneira que você tem que começar a pensar. Inclusive, eu vou deixar aqui nos cards um vídeo que eu falo sobre autoimagem, que esse vídeo vai te ajudar muito também com a sua jornada. Então eu quero que vocês saibam que o paradigma é uma infinidade de hábitos. Ele não quer mudar. Ele está ali controlando toda a sua vida. E se você quer mudar, você precisa deixar muito claro todos os dias para onde você quer ir. Todos os dias você precisa fazer esse mapa mental do que você quer alcançar e deixar isso na sua mente perpetuar e mostrar para o seu paradigma antigo que agora você é uma nova pessoa. Agora você quer se direcionar para um outro lugar. E se você quer mostrar para o seu paradigma que agora você de fato quer mudar, quer alcançar um novo cenário de vida, então você vai precisar mostrar isso na prática. Vai ser através do seu comprometimento. Nós temos uma capacidade de tomar uma decisão do que nós vamos fazer com as nossas vidas. Ou simplesmente podemos deixar que os nossos paradigmas continuem nos controlando o tempo inteiro. Você tem a capacidade de, através de uma decisão, de mudar a sua vida. E é com essa frase que eu encerro o vídeo de hoje. Que fique como uma reflexão para vocês. Se vocês gostaram, dê um joinha, se inscreve se você não for inscrito e deixa um comentário aqui para eu saber que você esteve até aqui e que fez sentido aí para você. E eu vou ficando por aqui nesse vídeo, mas eu te vejo aqui, ó, nesse vídeo sobre autoimagem, que vai agregar muito valor também na sua jornada. Um beijo e eu te vejo lá.